A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Movimento Pentecostal. Eu queria começar este vídeo falando sobre uma novidade aqui do nosso canal. A novidade é a seguinte, pessoal. Nosso canal está com um novo slogan. Como vocês sabem, nós mudamos nosso canal. Primeiro chamava-se Teologizando, mudou depois para o meu nome. E agora o Movimento Pentecostal. Durante essas mudanças, nós tivemos 3 slogans, né, para cada canal. Mas os slogans eram criados por mim, utilizando apenas a internet e não possuía como uma marca. Agora, finalmente, nós ganhamos aí do querido irmão, o doutor, que sempre está aqui conosco, o José. Ele nos concedeu, contratou um design e nos concedeu um slogan para o nosso canal patenteado. Então, nosso slogan agora é este aí que você está vendo no celular e na sua tela. Então, todas as vezes que você vê esse slogan, você já sabe que é do nosso canal Movimento Pentecostal. Por que não tinha chama? Não tinha chama porque é, o nosso objetivo aqui é falar de livros de teologia, de apresentar livros, e não queríamos estar parecendo com as denominações pentecostais, como é o caso das Assembleias de Deus, que já utiliza a chama, ou até mesmo uma não pentecostal, que é o caso das Adventistas, que também utiliza uma chama no seu símbolo. Então nós tiramos a chama e temos agora aí este precioso símbolo, ok? Então toda vez que você vê esse símbolo com essa Bíblia, é o nosso canal Movimento Pentecostal. Comente aí o que você achou do nosso símbolo e eu agradeço profundamente aos amados irmãos que nos apoiaram, nos ajudaram, patrocinando-nos. Isso aqui é patenteado, portanto temos direitos autorais sobre este símbolo, que geralmente vai vir, né, com o título Movimento Pentecostal aí acima, né, e vai ficar assim em nosso canal, permanentemente em nosso canal. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o teu joinha, vem participar das nossas lives, vem participar do nosso clube de membros, venha ver o que nós temos aqui para apresentar. Nós temos muitos materiais para apresentar. Olha, cursos teológicos, isto é, de doutrinas, estudos bíblicos, mensagens e etc, etc, lives, temos muita coisa. Em breve teremos vídeo aulas, vamos estudar a Bíblia juntos em videoconferência aqui para os membros, para os assinantes, ok? Então seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje, não sei se você talvez já tenha até pulado do vídeo para cá, mas seja muito bem-vindo, deixa o joinha. Eu não sei o que acontece, que a gente dá 1000 visualizações a cada 24 horas, mas vocês não dão joinha. Acho que vocês têm algum problema com o aparelho de vocês, né? Ou é porque vocês não são muito caridosos mesmo, né? Bom, vamos lá. Bíblia de Estudo Dake. Bíblia de Estudo Dake. As pessoas têm nos perguntado muito como usar a Bíblia Dake. Às vezes você tem algumas notas na Dake. Não vamos aqui falar da sua questão doutrinária, ela tem algumas opiniões muito fortes. Não é o caso deste vídeo, nós já falamos disso em outros vídeos, principalmente o nosso review. Portanto, se você não viu, procure estar vendo o nosso vídeo review sobre esta obra. Eu considero ela, das Bíblias dessa categoria de comentários, eu considero a Bíblia mais espetacular. Eu vou dizer por quê. A Bíblia de Estudo Dake traz um trabalho pelo autor que durou 43 anos, mais de 100 mil horas de estudo, e ele traz aqui um trabalho tremendo. Qual é o objetivo do estudo Dake? A Bíblia de Estudo Dake trabalha com anotações, esboços e referências. O objetivo da Dake é ajudar o pregador, o ensinador, o professor de escola dominical e principalmente você que é muito curioso com coisas que geralmente você não vê em outras Bíblias de estudo. Então aqui tem comentários que geralmente você não encontra em outras Bíblias de estudo mais comuns aqui em língua portuguesa, ou seja, qual for. Ela também é produzida primeiro no inglês, né? Depois foi trazida para o português. Vamos dar uma olhada então na nossa Bíblia e vamos falar sobre os recursos dela e como utilizá-la. É, para mim, na minha opinião, uma especial ferramenta, é imprescindível. As pessoas têm muito me perguntado se essa versão e a versão anterior mudou muita coisa.
só acrescentou um dicionário e um mapa dispensacional no final que ficou diferenciado. Mas geralmente é o mesmo conteúdo, o material da DEIC é sempre a DEIC, ok? Bíblia de Estudo DEIC, que nós temos aqui em mãos, essa aqui é a mais nova edição da Bíblia DEIC, né? É a mais nova edição da Bíblia DEIC, então você não está encontrando aqui uma edição antiga, é a mais nova mesmo edição da DEIC. A Bíblia de Estudo DEIC traz estudos e referências. As pessoas costumam apresentar elas e dizer que ela se parece com a Thompson. Não, ela não tem nada da Thompson aqui, ela não tem nada da Thompson. Dizer que ela é igual a Thompson é a mesma coisa que dizer que a NVT é da Adventista, como o pessoal está dizendo aí. Veja aí os vídeos que nós já gravamos mostrando como usar vários materiais de estudo bíblico, entre outras bíblias de estudo e outros comentários bíblicos. Veja só, queridos, livro de Gênesis. Pessoal, quando vocês verem um tipo de vídeo num canal, vai na página principal do canal que você vai ver mais vídeos do mesmo gênero, né? O pessoal diz, grave mais, só tem esse. Não, não só tem um. É que você não procurou. Veja aí na nossa página principal que existe vários, ensinando sobre vários outros materiais. Vamos lá. Livro de Gênesis, nós temos introdução ao livro. Normalmente, você pode utilizar a introdução normal. E aí você tem aqui as notas de estudo. O forte dessa Bíblia está nos títulos sobre os textos, né? Eu acho que a nitidez aqui está demais. Deixa eu reduzir aqui a nitidez, né? Para a gente ver o que acontece. Nós temos então as notas em cima dos textos. Aqui estão as notas. As notas elas vêm trazendo já informações importantes. Ela já começa o estudo dela nas notas. Lembrando que as notas não são inspiradas, ou seja, ela não é a palavra de Deus, ela é um trabalho do autor. Então você já tem aqui as notas aqui, né? As notas, por exemplo, ela é uma Bíblia dispensacionalista. Dispensações. É uma das visões teológicas defendida pelos pentecostais. Ela é uma Bíblia pentecostal e ela defende as visões e as posições pentecostais. Continuista dos dons, não é calvinista, muito pelo contrário. Ela é de cunho pentecostal, ela defende a ideia pentecostal da teontologia, bibliologia até a escatologia, totalmente pentecostal. E ela é antiga, ela é um lançamento muito antigo, que as pessoas conjecturam muito, inclusive sobre a vida de Day, que ele supostamente teria deixado de ser pentecostal e etc. São especulações. Agora nós temos aqui, ela continua sendo produzida pela família Dake do jeito que ela está, e nós temos aqui a família Dake que é pentecostal. Bom, nós temos aqui um material excepcional, ela se baseia na questão da dispensação, então por isso lá no final dela você vai ter alguns mapas. Por exemplo, nós temos o plano divino, lembrando que aqui não é um review, você que quiser ver mais detalhes dela, veja o vídeo review dela aqui no canal. Então nós temos o plano das eras, por Finis James Dake, diagramas dispensacionalistas adaptados dos escritos de Dake por Leon Bible. O que nós temos aqui? Nós temos o estudo das eras. Este aqui é o mapa de estudo da Dake. Este aqui é o mapa central de estudo da Dake. Aqui não é toda a Dake, claro, não estuda a Dake inteira aqui, mas ela estuda o método Dake de Gênesis a Apocalipse, como Dake via as Escrituras e como ele a apresenta. A gente está estudando um pouco disso no clube de canais aí em tipologia bíblica. Mas você tem aqui um recurso tremendo, né? Aqui você tem um recurso tremendo. O que acontece? Você possui aqui as eras, né? Então, se você tem aqui, se você quiser, pelo menos eu gosto de estudá-la assim, seguindo o plano de mapas de Dake. Por exemplo, aqui é uma das formas principais de estudar ela, não é a única, a gente vai te mostrar outras, mas vejamos só, aqui temos as eras. E aí você vem para cá, tem as eras, é a Bíblia de maior número de notas de estudo em língua portuguesa, tá bom? E aqui você tem as eras. Você começa aqui, aí tem as referências bíblicas, o texto para ser encontrado sobre o tema. Você vem para cá, aqui estão as referências e você vai seguindo este padrão. Dake não deixa um versículo sem comentário.
A introdução da Bíblia diz, né, da editora, olha, não faz isso. A editora vem explicando que Dake durou 43 anos para terminá-la, 100 mil horas de estudo bíblico. Dake trabalhou durante 43 anos de sua vida para deixá-la pronta. O que nós temos aqui? Nós temos, então, um material excepcional, temos aqui um material tremendo. Nós temos que entender dela as abreviações que vem nela, do tipo os pais atenicenos, Cântico dos Cânticos, coluna, capítulos, vai ter aqui os símbolos. Então, até você aprender a questão dos símbolos, você tem que vir aqui no prefácio dela para você estar conhecendo. Aqui embaixo você tem uns símbolos que são mais importantes ainda para as notas de rodapé. Você tem a estrela que representa a profecia, você tem o triângulo que representa a promessa, você tem a bola que representa mandamento e você tem o quadrado que representa a mensagem de Deus. Então você está lendo a Bíblia Dake, né? Você tem o primeiro método principal é o plano das eras, seguir este mapa, olhando as referências, a cada referência vai ter um comentário. Dentro desses comentários que é no rodapé, você vai encontrar os símbolos aqui, como está no prefácio. Então vamos lá, vamos para Gênesis, olha aqui, um exemplo. Vamos para Gênesis capítulo 1, que ele começa com muitos símbolos. Veja que nos textos estão grifados, né, estão esses símbolos, não nas notas, nos textos você tem os símbolos. Deus disse, haja luz. Então você tem dois símbolos aqui, a bola e o quadrado. Esta bola e o quadrado representam mandamento e mensagem de Deus. Então Deus deu a ordem para que houvesse luz e essa foi a mensagem de Deus à luz para que viesse a existência. E assim vai. Ela trabalha dessa forma. Agora as notas que é o que o pessoal mais utiliza, estão em 3 colunas. É muito pequenininho o tamanho, assim como no formato da edição inglesa. Por quê? Porque não teria como ter espaço de ter tanto conteúdo numa Bíblia. E ela trabalha com referências da seguinte forma. Você pode estudar aqui palavras-chave. Você tem aqui, não sei se vai dar para focar, mas você tem um estudo de palavras-chave. Não vai dar para focar, mas você tem um estudo de palavras-chave, ela está tentando e não consegue. Você tem um estudo de palavras-chave, né? Como, por exemplo, aqui você tem um hebraico vatzar, você tem um hebraico afar, você tem o hebraico nepash, do hebraico. Você tem várias palavras grifadas. Essas são palavras-chave semelhantes a que nós aprendemos lá, como usar a Bíblia de Estudo, palavra-chave aqui no vídeo anterior a este. Então, o que acontece? Você vai estudando aqui as palavras que são consideradas importantes no hebraico para o entendimento do versículo, ele as destacou aqui embaixo. Agora, o segredo para você saber de quais notas, de quais versículos há notas, né, comentadas embaixo, são as letras. Toda vez que você vai lendo, Dake separou em frases os versículos. Por exemplo, nós temos o capítulo 2, Gênesis, versículo 10. E tem aqui, e subiu um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia-se e tornava-se em 4 cabeças. Aqui você tem uma letra em rio. Alguns versículos vão ter mais que uma letra. Deixa eu procurar um que tem mais que uma letra aqui. Você está com a Dake aí? Segue comigo para você entender. Versículo 14, Gênesis 2, 14. O nome do terceiro rio é Idekel. Aí você tem uma letra. Você tem aqui a letra A. Como é que funciona isso aqui? As letras estão em ordem alfabética. Essas letrinhas que aparecem minúscula entre os versículos, eu não sei se vai dar para ver. Gente, minha câmera não está muito legal para você ver e é muito pequeno, né? Mas enfim, existe aqui, se você tem a Dake, você vai aprender. Se não tem, quando você adquirir, assiste o vídeo com ela que você vai entender. O nome do terceiro rio é Idekel. Você tem a letra A aqui, Ele coloca em ordem alfabética dividindo o versículo. Aí na outra frase, aqui já é uma nota. Aqui já é uma nota. Você vai vir no 2,14A. Então 2,14, cadê? Aqui vai ter o número do capítulo e do versículo em questão. Aqui, 2,14A.
Aí ele diz, veja o Jardim do Éden na página 62. Ele vai te arremeter para outro estudo. Então observe aqui, ó. 2,14a. Você tem uma nota de estudo toda vez que tem essa letrinha. De novo, 2,14. Vamos lá. A Síria, o quarto rio é Eufrates. Você tem mais duas letras, B e C. Então você vem para cá. 2,14b. Nome da Babilônia entre o rio Tigre e o Eufrates. Então você tem mais uma nota aqui, 2,14b. Tem outra nota explicativa no versículo 14? Tem, a nota C. Está perto a palavra Eufrates. Então, vai ter uma explicação sobre o Eufrates. Então, você vem aqui, 2,14c, sucessivamente. As pessoas às vezes não entendem bem, porque quando vai para o próximo versículo, ele muda a letra, né? Vai de novo para o A. Versículo 15, aí você tem o título, que já traz informações do contexto paralelo. Quem estuda hermenêutica sabe um pouco disso. E aí você vem para o 15, ó. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Aí de novo, tem nota no 15? Tem. Tem a letra A, aqui está a letra A. Tem a bolinha aqui que é mandamentos, né? E tem a letra A, olha a letra A. Então você vai vir 2,14, ou 2,15A, 2,15A. Olha a letra A aqui. Aqui tem um comentário, então, da parte do versículo 15, onde está a letra A. No outro versículo, A de novo. Então ele vai repetindo o alfabeto durante as notas, durante os versículos. Toda vez que há uma letrinha, vem para cá, aqui está. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, e a gente vai ver daqui a pouco do esboço, mas uma coisa que a pessoa pergunta muito é sobre perguntas. Por quê? Quando você está lendo a Deike, ela tem um negócio de dizer assim, próxima pergunta em tal lugar. Vamos ver aqui, Gênesis 3, por exemplo. Jesus pergunta para Adão, Jesus pergunta, Adão, onde estás? Não é isso? Então, o que acontece aqui com Adão? Adão caiu, não foi? Teve a queda de Adão. Adão caiu. Aqui na dispensação da inocência, o fim da dispensação da inocência. Lembrando que é uma Bíblia dispensacionalista. Para mim, a melhor forma de estudar teologia ao longo da história bíblica é no modo dispensacional, tá bom? Quem é pentecostal acredita sim, majoritariamente. Observe aqui. Então, ele tem uma pergunta. Olha só. 3:11. Ele faz a pergunta. Então, eu estou lendo aqui o texto. Chega no versículo 3, Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Aí você tem uma letra A aqui. Temos uma segunda pergunta. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Você tem a letra B. Então, são notas. Então, vamos lá. Disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Letra A. Aí você vem aqui embaixo, letra A, e está escrito assim, ao invés de uma explicação, tem pergunta 3:4. Próxima em 3:13. Aí o pessoal diz, eu não entendi nada, esse negócio de pergunta 3:4, próxima não sei o quê. Como assim próxima? É que Deike fez um estudo, Deike era muito laborioso. O negócio de Deike era mostrar e provar biblicamente, falar e provar, falar e provar. Então o que acontece com Deike? Deike, ele catalogou nomes de personagens, de cidades, de nações, nomes de reis, né? Símbolos espirituais, pomba, fogo, azeite. Ele catalogou ações na Bíblia. Ele catalogou perguntas na Bíblia, bênção, promessa, mandamento. Ele catalogou, literalmente. O que ele fez? Fez uma listagem completa. Então nós temos aqui pergunta. Aí ele vai mostrar onde está a próxima pergunta. Gênesis 3:13. Versículo 13. Disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? Aí está a próxima pergunta. Ao chegar no 3:13, você tem também uma nota de estudo lá, né? Que vai dizer a mesma coisa. 3:13a. Tem uma nota de estudo que vai dizer a mesma coisa. Pergunta 5. Ou seja, a quinta promessa da Bíblia. Próxima promessa, próxima pergunta, melhor dizendo, vai estar no capítulo 4, versículo 6, e assim sucessivamente. Então ele cataloga. Mas qual a importância disso? Muita. Para quem estuda a Bíblia nas minúcias, gosta da Deike por isso.
No final da Bíblia, ele coloca, por exemplo, no final dos testamentos e no final da Bíblia, ele coloca a catalogação dessas perguntas. Então, nós vamos lá para o final do Antigo Testamento. É muita coisa, olha, as páginas são cinza de tanta coisa que você encontra. Não é tudo ainda, tem muito recurso ainda para mostrar. Olha aqui, vamos lá, vamos para o final do Novo Testamento. Vamos ver se a gente encontra. Final do Novo Testamento. Não pus uma música de fundo, né? Final do Novo Testamento. Notas complementares do Antigo Testamento. Aí você tem aqui, perguntas do Antigo Testamento. As notas complementares vêm falando sobre o período testamentário. Sempre encontramos isso na Bíblia. E pronto, aqui você tem as perguntas do Antigo Testamento. Aí ele listou todas as perguntas. Todas as perguntas estão listadas aqui, veja. Todas, olha a lista, olha o tamanho da lista. Desculpe a câmera fazendo assim, eu tentei resolver e não consegui. Olha a lista, olha a lista. Todas as perguntas que tem no Antigo Testamento estão listadas aqui, ó. Ou quem deu a mente o entendimento? Tem a pergunta e a referência. Essa, ó, 1262 perguntas, que já é a pergunta número 1262. Isso aqui para pregador é importante. Claro que você não vai sair lendo as perguntas, estudando as perguntas, mas é de acordo com o tema que você está estudando. Este texto tem tantas indagações. Ele catalogou tudo. Veja isso. É uma lista. Todas as perguntas do Antigo Testamento. Depois você vai ter isso também lá do Novo Testamento. Essas perguntas são encontradas no texto e norteado para o leitor ser remetido para essa sessão que nós vimos agora de perguntas durante as notas. Então nós temos nas notas palavras-chave, né, estudo de palavra-chave, significado de palavra-chave. Nós temos a catalogação das perguntas, né, escritas aí sequencialmente. Nós temos no texto os títulos colocados por ele como uma forma de explicar o estudo. Ele faz divisões do texto da Bíblia inteiro, colocando cada ocasião, cada ação da narrativa titulada por algo que remete a um estudo. Então você estuda do título do capítulo, do título do texto, até todos os versículos e frases. São mais de 40.000 notas de estudo, fora todos os outros recursos. E você tem as bolinhas, quadrados, os símbolos de promessa, mandamento, palavra de Deus, entre outros. Vamos lá, vamos continuar, ainda tem mais coisa. No final da Bíblia, no final dos livros, além da introdução a cada livro, no final de todos os livros, tomara que eu não esqueça algum recurso para apresentar a vocês. No final de todos os livros, você vai ter... deixa eu marcar aqui que a gente pode estar pesquisando um estudo aqui para vocês verem. Você vai ter aqui um estudo sobre o livro. Os temas centrais do livro estão catalogados no final, né? Trazendo mais profundidade. Estudos temáticos em Gênesis. Aqui, por exemplo, estudos temáticos. Quais são os principais temas que se encontram para se estudar em Gênesis? Vou te mostrar quais são. Os principais temas são o seguinte. Puxa, eu estou tentando equilibrar esses on e ele não para. Os principais temas são o seguinte. Nós temos aqui, ó, o passado em datas, 1 e 1. O passado sem data, Provérbios 8, 22. Ele vai provar biblicamente que houve uma época antes de existir a terra, né? E o que aconteceu nessa época. Isso é dispensações. Aí ele vai. Definições entre criar e fazer. Definições de terra, de uso do e em Gênesis, uso do em Gênesis 1, 2, no caso do você paulista é uso do né? É o sotaque de vocês. O dilúvio de Lúcifer, dilúvio de Lúcifer, pois é, ele tem um estudo sobre a queda de Satanás também. Ele tem algumas situações aqui, ó, tudo listado, ó, o negrito é o título, e aí vai esboçado o esqueleto do assunto. Toda vez que você está estudando um assunto desse, você vai à referência que ele propõe. Lá na referência você vai encontrar outra nota, dividido por letras de novo. E lá está a nota com mais outra referência a outro estudo. E você vai para outro estudo.
assim você esgota o tema dentro da síntese de notas do autor. Né? Uma coisa que eu acho interessante no Dake é que na área de bibliologia, Dake, todas as vezes que inicia um livro da Bíblia, Dake inicia da seguinte forma. Por exemplo, Gênesis, livro do começo, criação, queda, ou seja, os principais temas, 2 dilúvio, isso aqui na opinião do Dake, ele vai apresentar aqui que dilúvio seria esse secundário e o primário. 4 dispensações, lembra? Ela é dispensacionalista. 8 promessas, patriarcas, 2.371 anos de cronologia de Gênesis. Bate com muita Bíblia cronológica, muito legal. Ele vai repetir esse tipo de informações em todas as escrituras. Em todas as escrituras ele vai repetir esse tipo de informações. Gráficos ele tem vários, né? Você encontra, por exemplo, nos estudos temáticos, como é aqui o caso de Gênesis, e são grandes estudos temáticos, é tudo estudo. Não é nota não, não é nota de explicação não, nada de nota de rodapé não. Estudos, doutrina, teologia sistemática, geografia, achados arqueológicos, citação aos pais da igreja, não é tão forte isso porque ela não é Bíblia tradicional, mas ela tem bastante. Ela tem citações de escritos históricos, como é o caso do Flávio Josefo, História dos Hebreus, muita coisa. Observe aqui, 20 contrastes entre os 2 dilúvios. Ele sempre utiliza números para explicar, né? 20 provas de que ali era isto, 20 provas de que o arrebatamento vai ser tal, 20 provas de que o anjo do Senhor é aquele, 20 provas de que Miguel é esse, tá? Então ele vai trabalhando dessa forma. 15 provas de que Deus é assim. 18 provas de que Cristo era esse. Então ele vai trabalhar esse negócio de número, de catalogação, de esboçar. Olha só o que nós encontramos. Na parte de esboço, lembrando que ela é esboço, anotações e referência. Na parte de esboço, como é que ele faz para o esboço? Olha só, como eu acabei de dizer, ele cataloga tudo. Então vamos lá. Nós estamos aqui em Êxodo, peguei aqui a ermo, tá? Aleatoriamente, nós temos em Êxodo 26, 29. Na nota A do versículo 29, porque a nota A, a nota B, a nota C, sucessivamente. Então 29A, nós temos aqui, ó, 4 ordenanças. Aí aqui já é uma mensagem pronta para se pregar. Esboços está em todas as notas praticamente do Dake. Então, 26, 29. Cadê? Onde é que encontramos? 26, 29. 26, 29. Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro suas argolas, para passar por elas as barras também. Cobrirás de ouro as barras. Eu amo demais tipologia com Dake. Dake dá um show na tipologia bíblica. 29. Aí você tem aqui, ó, 26, 29A. 4 ordenanças. Ordenança, aí ele vai catalogar. Tópico 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Ordenança número 1. Cobrirás de ouro as tábuas. Versículo 29. Aqui você é um esqueleto para você fazer um texto. Uma pregação. Deixa eu tentar achar aqui um papel como a gente costuma fazer. Tem que ser um em branco. Esse aqui já tem outra coisa que eu fiz esses dias, né? Cadê um papel em branco? Onde está um papel em branco? O que acontece, pessoal? Quando a gente utiliza esse sistema aqui, a gente faz uma pregação, ó, rapidinho. Quer ver? Olha só. Claro que eu já tenho uma certa prática, né? Não sou o cara, não. Quem sou eu? Mas já tenho uma certa prática. Então, vamos lá. 4 ordenanças. 4, não olha as letras, não. 4 ordenanças. O que acontece nas 4 ordenanças, meu irmão? 4 ordenanças, segundo o Finis Dake. Base do texto. Base. Qual é a base desse texto? A base é Êxodo, como dizia um amigo Exodó. Êxodo 26, versículo 29. Essa é a base do texto. Muito bem, olha só que coisa, hein? Peguei um exemplo aqui aleatório, tá? Baseado aqui na preparação dos objetos do tabernáculo e tal. Claro que para nós pentecostais, isso aqui nós damos muita ênfase à simbologia bíblica, os irmãos sabem disso, a alegoria está presente em toda a Bíblia, não desprezamos o literalismo,
mas diferentemente dos tradicionais que são mais literalistas, nós também reconhecemos um pouco mais com ênfase a questão alegórica, né? Claro, respeitando o contexto e a posição bíblica da hermenêutica. Então veja só, 29. 4 argolas. Argolas número 1. A primeira argola dessas tábuas de ouro que a Bíblia está se referindo, né, a travessa central, né, ele está se referindo à questão dos tabernáculos, cobertura, travessa central. O que acontece aqui? Vamos lá. O véu interno está trabalhando com o tabernáculo. Então, nas travessas central tinham 4 argolas. Primeira argola, cobrirás de ouro as tábuas. Então, você tem aqui ouro. Ouro. Qual era o significado de ouro? Ouro, tipologicamente, que trabalha com tipologia. Tipologicamente, o que o ouro representa na Bíblia? O ouro representa a glória de Cristo. A glória de Cristo. O ouro representa a glória de Cristo. Então, observe aí. É do versículo 29. A glória de Cristo. Vamos lá. Segunda posição do deck. Farás de ouro as argolas. Ouro de novo nas argolas. 2. Entendeu? Aí você vai seguindo assim. Farás de ouro as argolas. Argolas. Farás argolas. Tinha que também ser de ouro. Agora, observe uma coisa. Por que argolas? Qual o significado tipológico de círculo? Argolas. Né? Cobrirás de ouro as travessas. O que são as travessas? Levantarás o tabernáculo conforme demonstrado no monte. São as 4 ordenanças. Aqui dá uma pregação tremenda. É só saber, claro, pesquisar. Você tem que pesquisar. 4 ordenanças. O véu e as colunas internas. Olha só. Tudo esboço. Ó. Ordenança 1. Farás um véu de linho com querubins. 2. Colocá-lo-á sobre 4 colunas. 3. Farás de ouro os colchetes. 4. Porás as colunas sobre 4 bases. Suportes, fundamentos de prata. Ele explica aqui entre parênteses. 26:33, o versículo lá diz: 6 ordenanças, a localização dos utensílios, onde tinha que ficar cada material no tabernáculo. Isso aqui é incrível, porque tem sérios significados com a expiação de Cristo. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes para a coberta do tabernáculo. Nada que é por acaso. É o número 1. Segunda coisa, porás a arca dentro do véu. A arca. Número 2. A arca representa Cristo. Olha só. Dentro do véu. Porás a arca dentro do véu. Farás o véu como uma separação. O véu, né, é a separação. A separação entre Deus e o homem. A arca representa o próprio Cristo, né? Ou a presença, a manifestação da glória divina no meio de seu povo. Porás a arca dentro do véu. Farás o véu como uma separação entre o santuário e o lugar santo. Olha a separação aí de novo, na posição 3. Então, sucessivamente. Isso é assim que a gente faz. Isso você pode repetir o mesmo padrão dado por Dake lá nos evangelhos, no Novo Testamento ou em qualquer outro texto que você vai ter ideias de pregação. Olha aqui, abri aleatório. 1 Crônicas 12:22. B, nota B do versículo 22. Olha, 337.100 homens de guerra. Aí ele vai dar aqui a numeração. Olha como ele trabalhava detalhista. 6.800 de Judá, 7.100, tal, e vai longe. 40.000 de Azer, e vai longe. Aí depois no final ele dá o total. 333.100 homens de guerra, né? Dentro das listagens de 1 Crônicas, que trabalha com o reino, ainda aqui no início do reino não dividido, né? Do reino unificado. Bom, então você trabalha assim. Nos Salmos ele faz uma coisa tremenda também, né? Então mostramos agora a questão do esboço. É claro que não dá para explicar tudo, mas olha aqui, ó, declarações e provas da existência de Deus. 10 atributos de Deus. Olha que pregação. O que Deus é? Justiça. Número 2, vida. Número 3, poder. 4, ira. 5, sabedoria. 6, Deus é santidade. 7, Deus é fidelidade. 8, Deus é glória. 9, Deus é conhecimento. 10, Deus é temor. Sempre seguido pelas referências. Dentro dessas referências vai ter mais referências.
mais nota, mais esboço, se você seguir a linha para você poder entender. Caminhando agora para o final, vamos pulando algumas coisas que já está longo demais o vídeo. Aí nós temos perguntas do Antigo Testamento, perguntas do Novo Testamento, como vocês sabem, que já expliquei. Olha, 21 fatos a respeito da pregação de Paulo. Aí você tem, ó, meu Deus, é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Veja só, maravilhoso. Mas irmão, tem algumas opiniões do Dake que é controversa. Qual material não tem, né, irmão? Você tem maturidade para estudar teologia? Estuda. Se não tem, começa do primário, vai para o básico, irmão. Guia para a leitura da Bíblia em um ano. Ele tem aqui no final, mandamentos do Novo Testamento. Além de catalogar perguntas, ele cataloga mandamentos. Novo Testamento tem mandamentos? Ou se tem, meu irmão. Olha, ele cataloga aqui, deixa eu ver quantos ele catalogou. Eita, meu Deus. Centenas de mandamentos, centenas de mandamentos. Vamos ler alguns aqui para você ver. Exorta os servos a que obedeçam. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Não tem mais. Milita a boa milícia. Segui a paz e a santidade. Suportai-vos uns aos outros. Deixai os meninos ou a meninice. Não proibais de falar línguas. Não vos esqueçais das beneficências. Cada um vai seguir seus estudos. Por exemplo, aqui, perdoa 490 vezes, 70 vezes 7. Quando você vai para a referência, lá tem nota, lá tem estudo. Coisa tremenda mesmo. Depois disso, nós temos promessas do Novo Testamento, uma lista com várias promessas, isso aqui correspondendo esses estudos aqui, né? Mandamentos, promessas, seguindo aquele sistemazinho, lembra? Bolinha, quadrado, triângulo, lá do início. Pragas da Bíblia, não é só as 10 lá do Egito, né? Teve 10 pragas no Egito, teve muito mais. Praga da Bíblia, né? Tem vários aqui. Sumário das profecias do Novo Testamento. Olha isso, gente. Você quer encontrar profecias no Novo Testamento? Cumpridas e não cumpridas ainda? Olha só. Acerca de Cristo, anunciação, nascimento. Aí ele vai dar o paralelo do Antigo, né? Sucessivamente. Aqui nós temos só do Novo Testamento. Na parte do Antigo você vai ter o paralelo do Novo Testamento, né? Olha, as referências paralelas. Olha só que coisa tremenda. Finalmente nós temos um dicionário e concordância. Qual é a função do dicionário e concordância? A função do dicionário e concordância é o seguinte. Dicionário bíblico e concordância completa. Ele vai trazer uma coisa que eu achei muito interessante. Mas é pequeno esse dicionário. Gente, é porque é folha. É folha importada de Bíblia. É folha adequada para a Bíblia. A ideia é que fique fino o produto. Não quer dizer que é pouco material. A finura da página torna o material mais fino. Se fosse de uma folha normal, de ofício, assim, ficaria um livrão grandão, como qualquer outro comentário bíblico. Dicionário bíblico e concordância completa. O que nós temos nesse dicionário? Aqui diz, todas as palavras da Bíblia estão alistadas neste índice em ordem alfabética, além de muitas outras palavras relacionadas à Escritura, mas não presentes no texto bíblico em si. Um número entre parênteses após a palavra informa por quantas vezes ela é usada na Bíblia. Olha só, por exemplo, Arão. Arão é citada na Bíblia 319 vezes. Você sabia disso? Pois é, Deus está te ensinando. Por exemplo, significa que a palavra Arão ocorre 319 vezes, está entre parênteses, ao longo de todo o texto bíblico em ambos os testamentos. Então, todas as vezes que você vê a palavra, você vai ver quantas vezes está na Bíblia, qual é o significado do termo, porque é um dicionário também, e também é uma concordância, porque vai te mostrar onde está escrito. Então, você quer estudar, eu queria estudar sobre, deixa eu ver aqui um nome aqui para a gente estudar. Eu queria estudar sobre, cadê meu filho? Deixa eu ver um nome aqui conhecido, né? Abraão, pronto, ó, tem Abraão, Absalão aqui. Queria estudar sobre Absalão, pronto, você tem aqui. Qual o significado da palavra Absalão? Absalão aparece na Bíblia e está aqui entre parênteses, ó, 102 vezes. Como foi explicado lá, quando está entre parênteses, quer dizer quantas vezes está no texto bíblico. Então, 102 vezes aparece o termo Absalão em toda a Bíblia.
E Absalão significa o quê? Absalão significa pai de paz. Pai de paz. Aqui você tem a história de Absalão, aqui está os textos. Conspiração para matar Aminon, está os textos. Conspiração para levar para casa, aqui está os textos. Falta de sabedoria de Davi em relação a Absalão, aqui está o texto. Cabelos presos de 4 quilos, vala-me Deus. Mas viu o ato da sociedade em Absalão, morte de Absalão, monumento em nome de Absalão, achado pela arqueologia, hoje em dia é uma das provas do tempo da dinastia de Davi. 15 passos na rebelião, ó, tem muita coisa. Absalão, pai de paz. Aí você vai ter Absalão em todos os livros. Agora aqui está em Reis, ó. Absalão em 2 Samuel, lá primeiro, 2 Samuel. Aí você tem abstinência, ó, jejum, referências sobre o jejum. Tem muita coisa interessante aqui. Você vai encontrar vários títulos, vários termos bíblicos com o significado teológico e a questão hebraico-grego. No hebraico, o pai exaltado é Abraão, né? E aí sucessivamente. E as ações, as aparições do personagem, as ações. É um mega dicionário, esse daqui geralmente não vinha na primeira versão, é esse aqui o acréscimo principal da nova versão, né? Olha só, você tem aqui, ó, díndimo. O que significa díndimo? Díndimo aparece em toda a Bíblia 3 vezes e significa gêmeo. Significa dizer que Tomé, o díndimo, tinha um irmão gêmeo. Tem gente pregando dizendo que Tomé, díndimo quer dizer duvidoso. Não, Tomé quer dizer duvidoso, não, nem díndimo. Díndimo quer dizer gêmeo. Qual Níger? Níger quer dizer negro. Então, tinha um irmão negro que a igreja muito amava. Está em ordem alfabética, facilita muito você encontrar, ó, nome de lugares com significado, com fundação desse lugar, desta cidade, etc. Olha, o vídeo tá longo porque a Dake tem muita coisa. Vocês não queriam aprender a usar a Dake? Pois bem. Então, basicamente é isso, né? Mostrei aqui, não com tanto detalhes, me perdoem por isso, mas mostrei o que foi possível. Plano das eras, que já mostrei a vocês. No final nós temos, ó, você pode seguir esses esboços do plano das eras, você vai aprender muito sobre dispensacionalismo. A visão pentecostal dispensacional é esta, tá? No mundo todo. O plano das épocas, aqui está outro mapa, o mesmo mapa só que de outro desenho, pelo próprio Dake. Aqui um estudo sobre o templo, sobre o tabernáculo, as posições dos materiais lá dentro, com referências e significados ao longo da Bíblia sendo estudados. Tabela de equivalências, ele utiliza o dólar, né? Uma ideia que gostaria de opinar para a editora Atos, que é a que manda até hoje, que melhor publica até hoje nela, tem os direitos de publicação no Brasil, que os amados, parabéns pelo trabalho. Eu gosto daquela frase que vem na embalagem, ama a Bíblia Dake, realmente é ótima. Parabéns pelo vosso trabalho. Continue produzindo a Dake, independentemente das críticas, ela é ótima. E temos aqui a tabela de equivalência. Eu gostaria de sugerir que eles não fossem em dólar, fossem em real, né? Seria bom, porque foi feito pelo autor em dólar, né? Acho que para não alterar o estudo do rapaz, mas se fosse no português, no real, seria mais contextual para nós brasileiros, né? Todos conhecemos a questão do dólar, que aliás há umas mudanças também. Olha só, nós temos aqui os mapas coloridos, os mapas em cores, muito detalhistas. Você não encontra esse mesmo mapa da Sociedade Bíblica. Enfim, esta foi a Bíblia de Estudo Dake. Se foi útil para você o vídeo, então compartilha, deixa o joinha, pelo amor de Deus, lembra do joinha, assista os outros vídeos, Deus te abençoe. E comente aí no rodapé o que você gostaria que a gente melhorasse para que você entendesse melhor o uso dela, tá bom? E aí a gente vai estar te ajudando assim dentro do nosso possível. Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, aulas lá no Clube de Canais, só clicar no botão Seja Membro para participar. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fica com Deus aí. Lembre do nosso slogan. Quando você vê esse slogan, é o canal Movimento Pentecostal.